Olá a todos, estamos aqui para mais um episódio do Reprodução em Pauta da Clínica Originari. Meu nome é Giovana Mafazioli, sou médica ginecologista, especialista em reprodução. Estou aqui com meu colega, o Dr. Paulo Bianchi, também ginecologista e especialista em reprodução. E a gente vai falar hoje sobre um tema um pouco diferente, não vamos falar sobre a infertilidade em si, mas a gente vai falar sobre aqueles casais que estão se planejando para uma futura gravidez, o que pode ser feito, então, para esses casais, para que eles consigam uma gestação saudável, para que eles consigam otimizar suas chances de gestação. Paulinho, como é que você faz o planejamento reprodutivo na clínica quando chega um casal dizendo que quer engravidar? Legal, tudo bom, Giovana? Obrigado por me receber hoje aqui. Eu acho que esse é um tema super legal, né? Porque existem muitos mitos em relação a isso. Eu acho que a gente precisa informar as pessoas que estão começando a se planejar para engravidar. Tem algumas coisas que são interessantes elas fazerem, talvez antes de começar, né, as tentativas para engravidar, né? Eu acho que tem alguns pontos que são importantes da gente comentar, que tem a ver com a saúde em geral, mas com a saúde reprodutiva especificamente, né? A primeira coisa é estar com os exames em dia, né, principalmente os exames de rastreamento. Isso não tem tanto a ver com a chance da pessoa engravidar, mas a gente sabe que rastreamento de doenças na gravidez é um pouco mais prejudicado, principalmente doenças da mama, doenças do colo do útero. Não que não possa ser feito, mas idealmente se a gente fizer isso antes, melhor. Então, manter a sua rotina ginecológica atualizada, estar com os exames preventivos atualizados, acho que esse é um principal ponto inicial ali de saúde ginecológica como um todo, né? Um segundo ponto que eu acho importante é a gente ter as vacinas também atualizadas, né? Tem vacinas que a gente recomenda para mulheres que estão grávidas, então é interessante às vezes até que a mulher que esteja pensando em engravidar já atualize também essas vacinas, principalmente a vacina da gripe daquele ano, a vacina de hepatite B e a vacina contra tétano. São vacinas que têm que estar atualizadas, que são atualizadas durante a gravidez também, né? Você concorda? Você tem alguma orientação diferente em relação a essas? As vacinas, não, então seriam essas vacinas em relação aos exames da rotina ginecológica, importante, então principalmente Papa Nicolau, dependendo da idade da mulher, então mamografia, né, ou ultrassom de mamas, também com uma consulta ginecológica de rotina. Também é importante, eu acho, do ponto de vista de saúde geral, né, então ela ter alguma avaliação, pelo menos, né, avaliar a questão da tireoide, né, anemia, avaliar, dependendo, então, do risco dessa paciente em relação a questões do peso, né, pressão, diabetes, caso ela tenha algum fator importante. Tem uma coisa que todo mundo pergunta e que é uma resposta, né, às vezes um pouco controversa, pode ser muito ramificada, mas assim, o que eu preciso tomar, né? Preciso tomar alguma vitamina se eu estou pensando em engravidar? E a realidade, eu vou falar isso olhando diretamente para vocês, a realidade, gente, é que tem uma coisa só que a gente sabe que é recomendado para todas as mulheres que estão pensando em engravidar, e eu diria mais, as recomendações até são para todas as mulheres que estão expostas ao risco de engravidar, quer dizer, pessoas que não estão usando um método contraceptivo eficaz, estão expostas à chance de engravidar, é recomendável que as pessoas estejam usando ácido fólico, tomando ácido fólico. 400 microgramas pelo menos por dia, né? O ácido fólico é uma vitamina, é um tipo de vitamina do complexo B, é uma vitamina muito importante para a formação do tubo neural. O tubo neural é o que vai dar origem ao crânio, à coluna cervical, à coluna lombar e torácica da criança. E quando há uma deficiência de ácido fólico, a gente sabe que podem existir riscos de malformações no tubo neural. E como o tubo neural ele se forma muito no comecinho da gravidez, pelo menos 28 dias ali de gravidez, é importante que a pessoa já esteja tomando ácido fólico antes dela começar a tentar engravidar, pelo menos um mês antes, né? Existe várias outras vitaminas que a gente pode pensar em usar, mas elas não são obrigatórias para todo mundo. Já o ácido fólico, sim. Puxa, mas e se eu tenho uma alimentação adequada, eu como bastante vegetais, fruto, preciso suplementar? Precisa. O ácido fólico na dieta, ele não é suficiente para que a gente tenha esse efeito de prevenção das doenças do tubo neural. Mesmo quando a gente tem dietas como aqui no Brasil, que são fortificadas com ácido fólico. A gente aqui no Brasil, por lei, fortifica a farinha com ácido fólico, mas mesmo assim é interessante tomar um complemento, um suplemento, uma vitamina a mais, com 400 microgramas de ácido fólico por dia. E aí vem uma polêmica, puxa, mas eu tomo o ácido fólico ou metilfolato, né?
Qual que é a diferença? A forma ativa da vitamina é o 5-metilfolato. Essa vitamina ela participa da formação de DNA, de crescimento celular e de uma série de questões envolvidas no metabolismo celular. Então, realmente, quando a gente dá o ácido fólico vai ser convertido ao metilfolato para ter o efeito que ele precisa ter. Então, se você tomar o metilfolato, você já está tomando realmente a substância ativa, né? Então, ele pode ser tomado. A questão é que todos os estudos de prevenção de defeito de tubo neural são feitos usando o ácido fólico. Então, o ácido fólico em 400 microgramas já é suficiente. Não precisa ser usado o metilfolato, que é mais caro. Puxa, mas 1/3 das pessoas na população tem uma mutação numa enzima chamada metileno tetraidrofolato redutase. Não estou te xingando, é o nome da enzima. E isso faz com que o metilfolato seja menos metabolizado. Então, será que não valeria a pena estas pessoas tomarem o metilfolato? Olha, do ponto de vista teórico, até faz sentido pensar assim, mas como eu estava dizendo, estudos grandes, estudos feitos em populações, tem estudos muito grandes feitos na Noruega, na Suécia, mostram que o ácido fólico mesmo sendo a forma sintética, tendo que virar a forma ativa, ele já é suficiente para a prevenção dos efeitos do tubo neural. Então, falando nas pessoas que têm esse problema, né, dessa enzima, valeria a pena, então, a gente examinar isso antes de prescrever a medicação para alguma paciente geral que venha no consultório? Para quem que a gente vai investigar esse tipo de mutação? Pois é, eu particularmente acredito que não vale a pena. Inclusive, acabou de sair um artigo, na verdade é um artigo de recomendação americano. Existe um conjunto de médicos e cientistas americanos que fazem parte de uma unidade de serviços preventivos e recomendações de manutenção e saúde nos Estados Unidos, e eles recentemente fizeram uma publicação justamente sobre o ácido fólico para prevenção de tubo neural. E a prescrição do ácido fólico tem duas coisas importantes. Ela não depende da mutação da enzima, pelo menos por tudo que a gente tem de ciência até hoje. E mais interessante, Giovana, eu acho que uma coisa que a gente tem conversado, né, algumas vezes, não depende do nível de ácido fólico no seu sangue. Então, essa recomendação, ela independe dessas duas questões. Então, o que se recomenda é para todas as pessoas que estão começando a tentar engravidar ou que estão expostas ao risco de engravidar, tomar pelo menos 400 microgramas de ácido fólico por dia, independente de nível no sangue, independente de status de enzima, mutação de enzimas e tudo mais. Então, no caso, a gente não precisa nem avaliar a mutação da enzima e nem ficar dosando o ácido fólico, porque vários pacientes chegam com ácido fólico dosado e, assim, a interpretação disso é difícil, né? Em relação à questão de prevenção de tubo neural, pelo que a gente vê. E tem vários pacientes que perguntam, além do ácido fólico, em relação à reposição de vitamina D ou até a coenzima Q10, que hoje em dia tem muita gente utilizando, né, por ser um antioxidante. Isso teria alguma indicação formal também? Pois é. Como eu disse, assim, a única coisa que a gente tem indícios científicos fortes de que realmente é benéfico para quem está tentando engravidar é o ácido fólico. A vitamina D, a relação que ela pode ter com a fertilidade, quando ela está muito baixa, é uma associação com o aumento de risco de aborto. Isso especialmente em pacientes que fazem tratamentos de reprodução assistida. O grande ponto aí que não é muito claro em relação à vitamina D é se ela é uma causa dessas perdas ou se ela é um marcador de saúde que está baixo porque a pessoa também não faz muita atividade física, não se expõe muito ao sol. Então, quer dizer, tem outras situações de saúde que essas sim têm a ver com o risco em si. Então, respondendo a sua pergunta, existe uma associação da vitamina D mais baixa com um aumento de alguns riscos, porém ainda não está muito claro se dar vitamina D diminui esses riscos. Por isso, dar vitamina D não é uma recomendação de nível 1, nível A, científico. Na prática, a gente acaba fazendo a reposição quando tem a deficiência, mas não é uma coisa que deve ser feita por todas as pessoas. Aí sim, você precisa checar se a pessoa realmente está com uma deficiência para indicar uma reposição. Tá? Pensando até de um ponto de vista global, talvez para a fertilidade em questão possa não ser benéfico, mas manter um nível de vitamina D adequado, né, pode ser benéfico para outras questões de saúde dessa pessoa. Exato. Né? Então, assim, não tem nenhum malefício em relação à questão da fertilidade também. Sim. Né? E também pensando que são níveis adequados, né? Não é aqueles níveis que consideram suprafisiológicos, então, exatamente. Nesse sentido. E a coenzima Q10? Pois é. A coenzima Q10 é uma grande questão, né?
A coenzima Q10 é uma substância que a gente produz, né, e que a gente começa a diminuir a produção ao longo da vida. A coenzima Q10 tem um papel importante nas mitocôndrias, que são as estruturas dentro da célula que produzem energia, e então acredita-se que quando a gente vai diminuindo a produção, isso pode levar a uma dificuldade na produção energética das mitocôndrias e isso poderia diminuir a qualidade dos óvulos especificamente, né? A coenzima Q10 também é um grande antioxidante. A gente sabe que processos oxidativos também têm a ver com redução de qualidade. A grande questão é que a gente tinha uma grande expectativa com a coenzima Q10, principalmente por alguns estudos em animais, mas os estudos em humanos ainda não mostraram um grande benefício. Então, realmente, assim, obrigatório, não vou dizer que é muito controverso isso para a gente recomendar para todo mundo que está se planejando para engravidar. Eu acho que isso é uma coisa muito específica para um certo grupo de pacientes, especificamente em tratamentos que já estão um pouco mais difíceis, mas com essa questão de que é um benefício que a gente não tem tanta certeza assim, se existe mesmo ou não. Ótimo. E como a gente está falando de suplementação vitamínica, é importante a gente lembrar questões dietéticas, né? Exatamente. Que possam ajudar. Então, a gente sempre pensa muito em duas questões. A gente sempre pensa muito na obesidade, né? E quando a gente está falando em questões de tentativas de gestação, a gente se preocupa muito com a questão da obesidade. Então, até, né, por uma própria desregulação do ciclo menstrual, então ter ciclos ovulatórios, mas também por aumento de complicações de gestação e também aumento de taxa de aborto, gestação, hipertensão na gestação, diabetes, mas também não se fala muito do baixo peso, né? Então, Exato. aquelas pessoas que têm IMC abaixo de 19, que são pessoas muito magras, às vezes elas têm um malefício, então, para essas tentativas de gestação, que pode ser tão igual, algumas vezes até pior, em relação a essas pessoas obesas. Então, acho que é importante sempre a gente manter um peso adequado. Então, isso é né, então, o peso adequado seria, então, aquele IMC dentro da faixa do normal, né, então, entre 20 e 25. E, dentro disso, a gente poderia, né, pensar nas questões alimentares que podem nos ajudar, então, que vão ser, às vezes, muito melhor do que só ficar dando suplementação. Então, mudanças de estilo de vida, então, uma dieta saudável. Então, teve várias dietas que já foram estudadas em relação à questão da fertilidade. Não se chegou a um consenso, né, de qual dieta é melhor, será que diminuir alguma coisa, aumentar outra, mas geralmente é aquela dieta que a gente considera rica assim, em frutas, vegetais, né, então diminuição até um pouco do carboidrato quando em excesso, né, então proteínas vegetais, grãos. Tem mais alguma coisa que da parte dietética que possa ajudar? Pois é, né? Você sabe que eu tenho uma percepção, porque tem vários nomes essas dietas que têm esse predomínio de vegetais, de alimentos integrais, de peixe, de laticínios integrais, quer dizer, essas alimentações, tem a dieta mediterrânea, tem a dieta holandesa, quer dizer, elas têm vários nomes dependendo do lugar e com algumas modificações, né? Mas você sabe que eu acho que todas elas têm algumas coisas em comum, que foi o que você disse mesmo, quer dizer, e tem uma outra coisa em comum que a gente às vezes não explicita tanto, que é uma redução dos alimentos ultraprocessados. Essas dietas... Eu acho que isso é a grande questão hoje, né? Exatamente, né? Porque isso tem a ver com obesidade, isso tem a ver com distúrbio alimentar, isso sim pode ser que seja um fator que possa atrapalhar a fertilidade. Afinal de contas, a gente vê que tem estudos que mostram uma dieta desse tipo, mediterrânea, uma dieta com alimentos integrais, alimentos de verdade, né, menos processados, ela reduz principalmente a chance de infertilidade ovulatória, né, e essa é uma especialidade sua, né, Giovana? Então, você sabe que as disfunções ovulatórias, a grande causa por trás é a síndrome do ovário policístico. Você quer comentar um pouquinho essa questão alimentar em relação ao síndrome do ovário policístico? Quanto que isso interfere? Então, hoje em dia se sabe que a grande terapia para a síndrome dos ovários policísticos é a questão de mudanças de estilo de vida, né? Então, ela é a base do tratamento da SOP. Então, a gente sabe que tanto a parte alimentar quanto a parte de atividade física, né, a gente modificando esses hábitos, principalmente naquelas pacientes, né, são obesas, e também nas não obesas. Então, a questão da atividade física age diretamente no sistema, então, até muscular de resistência insulínica. Se a gente for considerar distúrbios ovulatórios, é o distúrbio ovulatório mais comum na população.
Então, o que é a síndrome dos ovários policísticos? Até hoje não se sabe exatamente qual é a causa, né? Então, se tem alguns fatores genéticos, né, que possam estar associados, histórias familiares, mas até hoje isso explicou, né, menos de 10% dos casos da síndrome dos ovários policísticos. Algumas pacientes e alguns estudos têm trazido questões epigenéticas, então, dessa paciente ter sido, então, submetida a um ambiente uterino, né, com muito androgênio, e ela teria uma predisposição, então, fatores ambientais, né, então, provavelmente de uma mãe que tinha fatores relacionados à resistência insulínica, hiperandrogenismo, e isso modifica, então, não modifica geneticamente, mas modifica a expressão, né, da genética dessa pessoa, que ela vai manifestar a síndrome ao longo da vida. É uma epigenética. É uma epigenética, exatamente. E, né, quais seriam os distúrbios que tanto a parte genética quanto a parte epigenética poderia causar na pessoa, né? Então, existe uma vertente, né, os fenótipos são muitos, então os tipos de pacientes são muitos, tem algumas pacientes que elas têm menor peso, e elas muitas vezes têm um distúrbio mais, né, da sinalização do ovário. Então, a gente sabe que a menstruação ela começa a ser regulada no cérebro, então pelo hipotálamo, então teria um distúrbio hipotalâmico de pulsatilidade dos hormônios, que isso afetaria no cérebro. Tem algumas pacientes em que o problema é no ovário mesmo, então teriam algumas enzimas no ovário que teriam um defeito, né, ou até esse ambiente todo que ela viveu dentro do útero poderia fazer com que essas enzimas funcionassem de maneira normal. E tem uma porção das pacientes com SOP, que são aquelas pacientes em que a resistência insulínica, né, então essas pacientes teriam um aumento da resistência insulínica, isso está relacionado também com o aumento de risco de diabetes, e essa resistência insulínica levaria a um aumento de insulina compensatória pelo pâncreas, e esse aumento de insulina é que, né, pode causar alguns distúrbios ovulatórios também. Então, quando a gente fala em dieta, né, essas pacientes acabam tendo aumento de risco de obesidade, complicações gestacionais, como pré-eclâmpsia, diabetes gestacional. Então, quando a gente fala em alimentação, em atividade física, a gente sabe que melhorando, né, a parte dietética e a parte de atividade física, principalmente nessas pacientes que têm esse mecanismo relacionado à resistência insulínica, elas parecem ter uma melhora, né, maior. Então, geralmente são as pacientes mais com sobrepeso, obesidade com SOP. Naquelas pacientes mais magras, isso ainda é controverso, porque não se sabe exatamente o quanto que isso melhoraria, mas a gente sabe que tem um benefício maior em relação a essas que têm resistência insulínica. Além disso, não pela dieta, mas pela atividade física, então, alguns estudos têm feito, então, em relação à resistência insulínica na parte muscular, e parece que a atividade física por si só melhora a resistência insulínica muscular. Então, faz esses músculos absorverem melhor então, a glicose. Então, isso melhoraria padrão metabólico também e padrão reprodutivo. Então, a gente melhorando dieta nessas pacientes, a gente tira um pouco desse ambiente, que é um ambiente hiperinsulinêmico. Isso melhoraria sintomas dessas pacientes e faria com que essas pacientes ovulassem, né, de uma maneira mais frequente e com uma melhor qualidade. Então, até uma perda de 5 a 10%, né, de peso nessas pacientes já está relacionada com desfechos reprodutivos muito melhores. Então, quer dizer, né, se a síndrome do ovário policístico, boa parte das mulheres que tem por trás disso resistência à insulina, ou como um fator principal, ou como participante, você vê que a alimentação pode ter um peso aí grande em relação ao aparecimento dos sintomas, a própria disfunção ovulatória, com dificuldade para engravidar. Então, quer dizer, ter uma dieta menos, que tem um impacto menor na insulina, a gente pode ter uma melhoria do padrão, né? Isso. Agora, tem uma outra coisa que também eu ouço muito no consultório, Giovanni, que eu acho que é o oposto do que a gente está falando, né? Mas é uma dúvida super comum, que são as pessoas que estão usando anticoncepcional, qualquer um deles, e que querem se planejar para parar. Quanto tempo antes precisa parar? 1 mês, 3, 6? O que você diz sobre isso? Na verdade, assim, tem gente que para no primeiro mês engravida, tem gente que demora um pouquinho mais, né? Então, é bom a gente avaliar. O grande problema que eu acho do uso do anticoncepcional, principalmente aquelas pacientes que fazem uso por um período prolongado, é a questão de que a gente não sabe como é que é o ciclo dela, né? Então, muitas vezes a gente não sabe se ela é uma paciente que ovularia espontaneamente, se não é. Então, o ideal seria ela ir numa consulta ginecológica, deixar toda essa questão das vacinas, rotina em dia,
No momento que a gente vê que está tudo bem, começa a suplementação com ácido fólico, né? A gente pode orientar essa paciente e, a partir daí, suspender o uso. Qualquer deles, pílula, adesivo, DIU, qualquer deles. Qualquer um deles, Certo. se ela está querendo engravidar, e a partir daí a gente vai observar como é que é a ciclicidade dessa paciente, né? Então, pode ser que ela pare, então já vi alguns casos de que parou, nem estava querendo engravidar daqui a 3 meses, no primeiro mês já engravidou. Tem outras pacientes que demoram um pouquinho mais, mas a partir da suspensão a gente pelo menos consegue ter uma ideia de como é que é o padrão ovulatório dessa paciente. Uma coisa importante é que principalmente pacientes com SOP, né, as pacientes que têm um hiperandrogenismo, aumento, né, dos androgênios por conta da doença, quando elas estão usando o anticoncepcional bloqueia a função ovariana. E muitas vezes ele acaba melhorando esse ambiente hiperandrogênico. O androgênico é o hormônio masculino, o hormônio só para deixar claro para as o hormônio pessoas. masculino. Então, melhora esse ambiente, né, de hormônios masculinos no ovário, digamos assim. Então, essas pacientes, muitas vezes, logo que elas param o anticoncepcional, o ovário dela, né, parece que aqueles meses iniciais, até começar a produzir os androgênios de novo, eles têm um padrão melhor de ovulação. Então você quer dizer que uma paciente que tem, por exemplo, síndrome do ovário policístico, que toma anticoncepcional, seja para controle do ciclo ou para os efeitos do hiperandrogenismo, e que para de tomar, nos primeiros meses ela pode ovular direitinho e conseguir engravidar Ela pode naturalmente. ovular direitinho e ela tem uma vantagem, né, que o ovário dela estava bloqueado, então ele não estava produzindo aquele excesso de hormônios masculinos, principalmente nos tipos da SOP que produzem esses hormônios. Então, essa paciente ela pode ter até uma chance maior de ovulação, digamos assim, não posso dizer de gravidez, nesses primeiros meses pós-suspensão do tratamento. Isso é super interessante porque a gente vê muito isso na prática, né? E eu acho que tem duas coisas sobre anticoncepcionais hormonais que são importantes as pessoas saberem. Uma delas você já falou super bem, que é o seguinte, né, gente? Quando você para um anticoncepcional, independente de qual deles você tem que estar ciente de que no primeiro mês você pode engravidar. Então, uma vez que você parou, você está exposta ao risco de engravidar. Então, tem muita gente que fala assim, puxa, eu vou parar 3 meses antes de eu querer tentar e tal. Cuidado, porque às vezes as coisas acontecem, assim. Como você falou dessa paciente. E o segundo ponto, que eu acho que esse é um grande mito que existe, quando a gente suspende o anticoncepcional hormonal, seja ele pílula, injetável, implante, qualquer um deles, a fertilidade da pessoa vai voltar a ser o que ela seria se ela não tivesse tomado o anticoncepcional. A fertilidade não vai ser como ela era quando a pessoa começou a tomar o anticoncepcional. O anticoncepcional ele não mantém a fertilidade da pessoa enquanto ela está usando. Enquanto a pessoa está usando anticoncepcional, o ciclo menstrual pode estar regular, a pessoa pode, dependendo do anticoncepcional, ficar sem menstruar, mas o ovário continua o processo dele de desgaste do reserva ovariana. Então, isso, gente, cuidado, porque é um mito que eu ouço muito dizer e não é verdade. Você parou o anticoncepcional com 37 anos, a sua fertilidade é a de uma mulher de 37 anos, como seria se não tivesse tomado o anticoncepcional. Isso eu acho importante ele ficar claro. nem melhora, nem piora. Exatamente. Né? Eu estava falando das pacientes com SOP especificamente, mas numa paciente normal, né, essa paciente não vai ter a fertilidade dela de 20 anos se ela parar o anticoncepcional com 37. Né? Então, essa questão é importante, mas não foi o anticoncepcional o culpado. O culpado é o envelhecimento natural dos ovários. A nossa paciente, né, veio para o nosso consultório, fez a rotina ginecológica, a gente suspendeu o anticoncepcional, orientamos questões relacionadas à saúde geral, a questões relacionadas à dieta, algumas coisas interessantes que eu acho importante mencionar aqui, que muitas pacientes perguntam em relação à questão da ingesta de bebida alcoólica. Então, nesse período que a paciente está tentando engravidar, seria interessante parar totalmente o álcool, cuidar com o excesso de álcool, ou uma ingesta moderada, isso não traria nenhum prejuízo, digamos assim. Essa é uma pergunta importante e ela tem 2 aspectos para a gente considerar, né, Giovana? Primeiro é assim, o efeito que o álcool tem sobre a fertilidade, a chance de uma pessoa engravidar, aí é realmente evitar o excesso, né? Por outro lado, a bebida alcoólica pode causar malformações fetais se consumida durante a gravidez, e isso é um ponto importante, porque não existe uma dose segura de álcool durante a gravidez,
Então, uma vez a gravidez acontecendo, é melhor evitar completamente a bebida alcoólica. É claro que se você quiser fazer uma transição gradual e, em vez de tomar com moderação enquanto você está tentando engravidar e depois suspender grávida e passar a suspender já que você está tentando, também não vai ser ruim. Mas a gente não pode dizer que uma bebida alcoólica em quantidades moderadas, ela prejudica a fertilidade. O excesso sim, mas em quantidades moderadas não. Tá? Até porque na hora do namoro programado, uma tacinha de vinho não vai fazer nenhum mal. Você sabe que até os gregos, né, quando filosofavam, tinham que tomar vinho e eles sabiam que uma certa quantidade era afrodisíaca. Mas, pensando na gravidez, existem riscos para o feto, então vocês precisam saber que engravidou, tem que parar totalmente a bebida alcoólica. Em relação ao cigarro, né? Então, a gente falou muito na questão do envelhecimento ovariano em relação à idade, né? Mas existem alguns fatores ambientais que podem influenciar, então, nessa reserva ovariana ou até, né, pode acabar dificultando uma gravidez. Em relação ao cigarro, né? Então, que é um dos que a gente chama um dos fatores ambientais que anteciparia o envelhecimento dos ovários, né? Teria alguma indicação específica de moderar, parar totalmente em relação à fertilidade? O cigarro eu acho que assim, não tem dúvida e é consensual, não tem benefício nenhum fumar. Então assim, o cigarro não só não vai te ajudar, como pode te atrapalhar. Ele pode reduzir a reserva ovariana. A menopausa das mulheres que fumam, habitualmente, ela costuma ser um pouco mais cedo do que das mulheres que não fumam. Então tem efeito sim na quantidade de óvulos e pode ter efeitos na qualidade. Fora que durante a gravidez também tem riscos para o bebê. Então, quer dizer, cigarro, esse sim, a recomendação é parar totalmente. Isso vale tanto para cigarro normal, né? A forma velha de se fumar, quanto para cigarro eletrônico, né? Sim, que a gente acreditava que não teriam malefício, mas hoje em dia os estudos estão mostrando que eles são tão ruins ou até mais prejudiciais do que o próprio cigarro convencional. E proliferou muito isso, né? Então, realmente, essa é uma orientação muito importante. Pare de fumar. Eu sei que é difícil, mas se precisar, procure ajuda, porque realmente benefício para você não vai ter nenhum. E cannabis? A cannabis tem alguns estudos mostrando efeitos sobre a fertilidade masculina e feminina. Até um tempo atrás não se acreditava que isso pudesse acontecer, mas cada vez mais têm aparecido estudos que mostram, principalmente nos homens, que pode haver um efeito, principalmente na qualidade dos espermatozoides e na produção. Então, realmente também, casais que estão pensando em começar a tentar engravidar, ou que já estão tentando e já estão com uma certa dificuldade, a recomendação também é suspender a cannabis. Outra pergunta que me veio agora na cabeça, que é muito frequente em relação ao consumo de cafeína, né? Então, acho que a gente está consumindo cada vez mais café. Sim. E será que o café teria alguma questão prejudicial em relação à fertilidade? Então, o que os estudos hoje dizem em relação à cafeína está mais relacionada com a quantidade, né? E essa quantidade, uma quantidade baixa, 1 a 2 copos por dia, a princípio, não afetaria na questão de fertilidade. Mas em relação à questão de quantidade, ou seja, mais de 5 copos por dia já foi relacionado a uma redução importante da infertilidade, em torno de uns 40% comparado com uma ingesta menor. Então, também é importante a gente moderar a questão do café, né? Nós não estamos tomando café. Eu não estou tentando engravidar, então vou tomar um cafezinho aqui. Então, eu estou com a minha água mesmo. Agora, tem um ponto importante disso que você está falando, Giovana, que essa questão da cafeína serve tanto para mulheres quanto para homens, né? Boa. E hoje, eu acho que, assim, é importante vocês saberem, gente, que a cafeína não está só no café, né? Alguns chás têm cafeína, até às vezes quantidades grandes de cafeína, chá preto, chá verde, e principalmente hoje, que cada vez mais comum, os energéticos, os super cafés que o pessoal usa antes de academia, e isso também às vezes tem uma quantidade grande de cafeína. Então, quando você toma essas outras bebidas, a quantidade total de café que você pode tomar e que não vai ter efeito na sua fertilidade já diminui. Então tem que ver a quantidade realmente total que você está tomando, não só de café, mas de cafeína em si. Em termos de miligramas, isso ficaria em torno de umas 500 miligramas, 500 a 580, 500 a 1000 miligramas já seria um nível prejudicial. Já seria né? alto. Que seria um nível equivalente a 5 copos de café. Exato. Daí teria que ver o equivalente com essas outras bebidas, né? Exatamente. Então, mas assim, tomar 1 a 2 copos, isso não tem problema nenhum. Pelo menos a pessoa se mantém acordada durante o dia. Exatamente. Então, para quem quer engravidar,
O importante é se planejar antes, marcar consulta com o seu ginecologista, né, no caso dos homens, com o seu urologista, avaliar, então, questões relacionadas à saúde geral, ter seus exames preventivos em dia, suas vacinas em dia, se programar para planejar a suspensão da contracepção, pensando que pode acontecer uma gestação logo após a suspensão, mas algumas pessoas demoram um pouquinho mais. Então, no momento que parou, a pessoa já está sobre o risco. Em relação à dieta, se manter uma dieta saudável, suplementar o ácido fólico, principalmente. Tome sol. Tomar sol para manter níveis de vitamina D adequado, uma saúde em dia, atividade física. Falamos também da questão de parar o tabagismo, uma tacinha de vinho durante esse período tá ok. Se o vinho for bom. Se o vinho for bom. E nada de drogas, né? Então, a gente falou da cannabis, mas né, outras drogas também já mostraram, como cocaína, né? Mostraram também prejuízo na questão da fertilidade, também para desfechos gestacionais. Então, a pessoa pode estar fazendo uso, engravida, não sabe ainda que está grávida, e isso pode trazer restrições, então, de saúde para o feto. Então, isso é uma questão importante. Em relação então, bebidas, drogas e tabagismo, cessar o tabagismo. E tem uma outra coisinha, Giovana, se você me permitir, eu acho que, só para esclarecer um ponto que eu estava pensando aqui, que eu acho importante as pessoas entenderem. Quando a gente fala passar no seu médico, rotina ginecológica e tudo mais, tem duas coisas importantes. É claro que existem gravidezes que acontecem sem querer, né? E você não precisa ir ao médico para engravidar. É que planejando a gravidez, você pode tomar uma série de atitudes que fazem com que ela vai ser do jeito mais saudável, né? E um segundo ponto que eu acho importante entender é que, assim, a rotina ginecológica, ela não serve para a gente estimar quem é ou não fértil. A melhor forma da gente testar se uma pessoa é fértil ou não ainda é tentando engravidar. Os testes que a gente usa para investigar infertilidade, eles só são usados quando a gente tem dificuldade para engravidar. Eles não são usados antes da pessoa tentar, com raras exceções. Então, acho que para as pessoas não terem... e às vezes tem essa ilusão, essa às vezes, decepção de quando estão com dificuldade para engravidar. Puxa, eu fui ao ginecologista e nunca foi visto nada. Porque realmente a rotina ginecológica, o objetivo não é exatamente esse. O objetivo é prevenção de algumas doenças, mas realmente testar a fertilidade, a pessoa precisa testar, tentar engravidar para a gente ter certeza. Ótimo, é bem lembrado essa parte. Então, porque às vezes a pessoa vai e quer saber, né, se é fértil ou não é isso que a gente vai ver na consulta. Mas ver se a pessoa está com uma saúde adequada para que ela tenha uma gestação, uma gravidez, uma gestação tranquila. Encerramos aqui a nossa primeira parte do nosso episódio sobre como planejar, então, a nossa gravidez. Gostaria, então, que vocês deixassem seus comentários, dúvidas, na região ali dos comentários que a gente responde. Também pode deixar o seu like e a gente volta então no segundo episódio. Até lá!